Olá, meus amigos, tudo bem? Esse é o Cortina Preta. Quanto à depressão de domingo, que é o que motivou ao clique de vocês para chegar até aqui. Saiba que, assim como vocês, eu já passei por isso e é normal. Em algum momento das nossas vidas é normal. Eu tô com quase 39 anos, então tô cada vez mais próximo do ENTA e cada vez mais distante do INT, lá dos 20 anos. Então eu já tô com o dobro da estrada do que alguns que me assistem. E basicamente eu estou às vezes no meio do caminho para o que alguns vivenciam hoje. Vocês sabem que esse é um canal que ele busca atender a todas as gerações que existem hoje aqui na internet. Tanto os mais novos que millennials, os millennials ao qual eu pertenço, e a geração antes da gente, que inclui irmãos mais velhos e os nossos pais. Então, vamos lá, tentando atender essa demanda. Em algum momento da minha vida, e vocês vão perceber agora no decorrer do vídeo que eu tô fanho, sim, vim de uma gripe violentíssima, e por isso que eu reduzi a quantidade de vídeos na última semana. Que a minha programação é fazer de segunda a quinta, dar uma folga na sexta e no sábado e vídeo no domingo. E aí acabou não ocorrendo. Mas vamos lá. Sobre a depressão de domingo, que eu acho que em todos os domingos eu vou falar meio que o mesmo assunto pra vocês, mas pra dar ânimo, dar força a vocês. Se hoje, domingo, o dia que tu tá assistindo esse vídeo, tu tá com aquele sentimento ruim, aquela coisa, um aperto no coração de pensar, poxa, amanhã eu tenho que encarar toda aquela jornada de novo. Sei lá, ônibus, trem, ou às vezes com o teu próprio carro na estrada. Aí aquela loucura de trânsito, daí tu chega no local, tem que encontrar um lugar pra estacionar, nem sempre tem o mesmo lugar. Ou desceu do ônibus ou do trem, ou seja lá do que for. E aí tu tem que ficar sempre cuidando das tuas coisas, olhando pra um lado e para outro, pra buscar qual é o melhor caminho e o menos insalubre, vamos colocar assim. Perfeito. Eu já passei por isso. Eu experienciei isso. E eu digo pra vocês que hoje, dependendo do quanto tu ganha, não há valor no mundo que às vezes substitua um pouco de paz. E o que eu comento pra vocês? Ah, tá, beleza, tá falando em berço esplêndido porque boa parte do trabalho dele é pela internet. É atendendo pessoas, ministrando curso, ou seja lá o que for. Mas enfim, nem todo mundo tem a competência ou a capacidade de estar aqui. Tem gente que não quer se expor, simplesmente. Tem gente que não tem a habilidade de falar com uma câmera e um microfone, e eu entendo isso. Afinal, se todos nós fôssemos similares, ninguém precisaria aprender nada com ninguém. Então, começa por aí. Mas de fato, o que eu quero deixar claro? Se o teu sentimento ao domingo é de tristeza, é de pesar quanto ao próximo dia que tá vindo, lamento te dizer, mas talvez toda a jornada da tua vida resumida a uma única noite de sono antes de uma jornada que vai se iniciar, o problema não tá. Às vezes não tá no teu trabalho, tá dentro de ti. Ou às vezes o inverso. Às vezes tu acha que tá tudo bem e quando vê não tá. Ou se o ambiente ele é hostil, cara, quem sabe tu pela primeira vez não olha pro lado e tenta enxergar outra oportunidade. Tem gente que é tão imersa nessa Matrix que a gente fala, né? E é óbvio que a gente usa o nome Matrix como uma simbologia do que parece ser uma espécie de simulação. Só que daí eu sei que eu entro um pouco em física quântica, em espiritualidade quântica, em química quântica, que são assuntos muito delicados e muito distantes de todos nós. É algo que a gente precisa que alguém nos explique com bastante embasamento para que a gente consiga tangenciar o que essa pessoa pensa, né? E o que nós devemos pensar a respeito. Mas vamos lá, tentando simplificar e trazer para o nosso mundo real, o nosso mundo 3D aqui que a gente enxerga. Quando tu entra em uma espécie de depressão ou nesse corredor de um limbo de tristeza, porque, poxa, chegamos ao domingo. Sei lá, daqui a algumas horas eu encaro a jornada do turno da noite para dormir, né, para daqui a algumas horas acordar e viver toda essa jornada de segunda a sexta. Isso é penoso. Cara, pela primeira vez, olhe pro lado. Veja se o ambiente na volta não é hostil e como eu ia citar agora há pouco. Eu tenho um ex-colega e creio que ex-amigo. O motivo, ele tá em outro vídeo aqui sobre uma pessoa com baixa envergadura pra te ajudar. Alguém que faz negócio de nananã mole, tá? Pra vocês entenderem. Procurem por essa capa aí, vocês vão entender do que eu tô falando. É um vídeo recente aqui do canal.
Então essa pessoa, ela me levou pra um lugar lá pra trabalhar e ela acha esse lugar incrível, porque comparando esse lugar que na cabeça dela é incrível, o outro lugar era pior ainda. E eu tive a oportunidade de visitar este lugar quando essa pessoa ficou ausente e teve o primeiro infarto. E eu fiquei lá um dia trabalhando e vi que o ambiente era bem hostil, bem horrível. Aí ele foi pra uma outra empresa e ele acha lá incrível. Mas por quê? Porque o parâmetro dele de comparação é, pô, eu vim de um lugar que era quase o inferno pra vir pra um lugar que é um umbral. Ah, ok, o umbral perto do inferno é maravilhoso. Só que os dois são horríveis. Os dois têm muitas sombras, vamos colocar desse jeito pra que vocês entendam. E aí eu falei, cara, tu nunca trabalhou num lugar bom, desculpa. Mas tu não sabe o que é trabalhar num ambiente legal. Por isso que tu acha isso aqui maravilhoso. Mas não é. O lugar é bonito. Ah, as pessoas são bem arrumadas, bem vestidas. Elas cheiram a Ralph Lauren, Dolce Gabbana, Hugo Boss, sei lá, tô brincando aqui, tá? Mas só pra que vocês entendam. Eu falei, o ambiente parece legal pra ti. Opa, quase arranquei o óculos agora. Pra ti, que veio de lugares muito piores. Eu falei, mas saiba de uma coisa. Eu já trabalhei em lugar 15, 10 vezes melhor do que esse. Que as pessoas não eram tão ruins. E aí, não cabe aqui a crítica, porque isso já tá também em outro vídeo. Então o que eu quero deixar de mensagem pra vocês? Cara, comecem a olhar pro lado. Comecem a enxergar daqui a pouco, será que eu indo lá pra terra tal? Por exemplo, tu mora na cidade, vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma capital, a mais próxima de nós, né, de onde eu estou, Porto Alegre. É um lugar que é uma mini São Paulo. Eu estou falando mal de São Paulo? Não. Pra muita gente, São Paulo funciona e é maravilhoso. E eu nem conheço, então eu não posso falar. Por que eu citei Porto Alegre? Porque dizem que é uma mini São Paulo. Mini porque é bem pequeno comparado com o tamanhão de São Paulo, que é uma cidade infinitamente maior, né? Acho que é 10 vezes maior do que Porto Alegre. Beleza. Eu não gosto de Porto Alegre, mas não é no sentido de eu não gosto de tudo em Porto Alegre e não gosto das pessoas de Porto Alegre, não. Eu não gosto do local. Por quê? Outrora, 50, 70 anos atrás, era um lugar muito mais limpo, muito mais bonito, as pessoas eram educadas, elegantes. E isso vem decaindo com o tempo. Muito por conta do êxodo rural e de pessoas que tentaram ganhar a vida lá. Só que nos últimos 20, 30 anos vem decaindo a cidade. E agora com o episódio das enchentes em 2024, ficou pior ainda. Muito lugar o pessoal caiu fora e não quer saber de voltar pra lá. E aí tu vê às vezes uma rua inteira, exemplo, uma boa parte da Farrapos tá vazia. E aí aquilo se tornou meio que um depósito de pessoas. Assim, se tu olhar o local, parece o The Walking Dead. Tá? Pra resumir. É um lugar depressivo. E aí, por exemplo, eu quando eu tinha que ir trabalhar lá, né, isso aconteceu ali em 2016, 2017, foi mais ou menos esse período aí, quase 10 anos. Cara, eu me deprimi bastante. E assim que eu tive a oportunidade de cair fora, eu caí fora. Não teve como eu aguentar. Mesmo que eu estivesse ganhando um valor até que interessante, eu sentia que a minha vida estava sendo consumida. Essa é uma característica bem forte das pessoas de geração Z, que é posterior à minha. Ou seja, gente mais jovem. Só que a galera mais velha do que Millennium, ou nós Millennials e os nossos pais, cara, tá na hora de vocês entender. Nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes tu ganhar 1.000, 2.000 a menos num lugar onde tu tem uma tranquilidade, ou que daqui a pouco tu tenha tempo de falar com uma pessoa, tomar um chimarrão, como a gente tem a tradição aqui. Ou de sentar pra conversar abrindo uma bergamota, né, mexerica, tangerina, sei lá de onde você é. E aí tu poder trocar uma ideia com a pessoa ali. Às vezes isso aí, cara, ao longo do tempo vai fazer tu ganhar muito mais ali na frente. Só pelo estado de espírito. Então o que eu digo pra vocês? Se tu tá com esse sentimento ruim, cara, no domingo, quanto a tua jornada que vai se iniciar, cara, pode ser o ambiente ou pode ser tu. Mas tu tem que curar isso. Porque se tu tá criando esse vazio, cara, na tua alma, uma hora a conta vem pra tu pagar. E às vezes vem com a tua saúde. E aí o que eu digo pra vocês? De que adianta tu acordar cedo todo dia pra encarar uma jornada onde daqui a pouco tu tem que comprar remédios e ficar em cima de uma cama? Ou com problemas severos de saúde, ou daqui a pouco com uma depressão. E depressão, cara, é algo que assim, tu tá bem fisicamente, mas a tua cabeça ela não tá bem. Então antes de tu desenvolver qualquer tipo de, sei lá, vou citar aqui esquizofrenia que seja, ou qualquer outro tipo de coisa que te bote pra baixo, verifica se daqui a pouco olhando pro lado, largando um currículo em outro lugar, ou daqui a pouco abandonando aquele ambiente, aquela cidade.
Ou pensando assim, cara, será que não tá na hora de eu vender minha casa e ir pro interior? E morar numa cidade menor? Sabe? Largar essa doideira aqui. Porque, cara, às vezes, por exemplo, tá? Tem gente que. Eu vou citar aqui um exemplo. Tem um condomínio aqui perto de onde eu moro. É um condomínio de altíssimo nível, tá? Padrão. Um terreno lá custa R$500.000. Aí os caras abrem a janela da casa deles e dão de cara com o vizinho. Eu olho. Nossa, vocês gastaram uma grana violenta. Compraram um terreno de R$500.000, fizeram uma casa de 3 milhões, 4. Pra nós aqui isso é muito. Em São Paulo acho que é 20 milhões pra cima. Pra daí tu abrir a tua janela e dar de cara com o vizinho. Cara, desculpa, mas com toda essa grana investida num lugar pra morar, vai morar no meio do mato, meu. Contrata uma segurança pra fazer ronda na tua casa e vai viver no meio do mato. Pelo menos tu vai abrir, sei lá, vai ver passarinho, um bugio caminhando, um mico-leão, dependendo da região que tu tá, uma arara, um tucano. Pelo menos tu vai ver uma coisa bonita, algo belo, não o teu vizinho, não por nada. Enfim. Então, pra que você... Claro, que isso quem tem dinheiro, né? Aí quem não tem dinheiro é outra coisa, daí eu sei que é outro brinquedo, né? A gente tá falando aqui de elite. Mas verifica se o problema, daqui a pouco, não é simples de resolver, cara. Mas o que eu digo pra vocês? Se tu tá com a depressão, cara, do dia seguinte, a depressão do começar a jornada da semana, se isso não tá te fazendo bem, meu, cai fora. Pra ontem. Larga isso. Não há dinheiro no mundo, cara, que te dê duas coisas: paz e saúde mental. Por mais que agora pareça desafiador tu largar isso e pensar, não, esse careca, e quem é esse careca pra falar isso? Que esse doido tá me dando esse conselho? Analisa se daqui a pouco não vale a pena. Tu trocar daqui a pouco, sei lá, se tu ganha 10 mil num lugar, tu trocar por 5 num outro, e aí tu poder fazer isso aqui, ó, na internet, sei lá, na web, poder falar com as pessoas, e através desses contatos com o tempo, tu até acaba fazendo outras coisas, outras vendas, ou daqui a pouco, de uma maneira indireta, sendo promovido e ganhando 15, 20, logo ali um ano e pouco depois, e tendo muito mais paz e tranquilidade. Eu sempre busquei exatamente isso aqui que eu tô fazendo hoje. E eu finalmente, parece que eu tô a cada dia mais perto de conseguir. Então que sirva de inspiração pra vocês. Cara, conecte com pessoas. Se o teu trabalho tá terrível, cara, não há dinheiro no mundo que vá fazer tu acordar com tesão pra ir num lugar que tá horrível de tu ir. Muda a frequência do pensamento, muda o lugar daqui a pouco. E não interessa, eu gosto da chefia, eu tenho gratidão. Cara, a primeira pessoa no mundo com quem tu tem que te importar é contigo. Porque teus filhos precisam de ti bem, tua mulher precisa de ti bem, ou, se tu é mulher e tá aqui olhando isso, o teu marido precisa de ti bem, a tua mãe, se tá viva, precisa da tua pessoa com saúde mental, os teus filhos, se tu tem, o teu pai, se tá vivo. Então, ninguém no mundo é mais importante do que tu. E se tu não estiver bem, as pessoas que precisam de ti não vão estar bem também. Porque elas vão ver a tristeza no teu olhar. Então a primeira pessoa com quem tu tem que te preocupar na vida é contigo. Depois tu olha pro resto. E aí, cara, desculpa. Eu sei, eu sou a favor de empreendedorismo, tá? Eu sou a favor de empreendedores, mas desculpa, se o local, cara, não oferece o devido clima, as condições, a culpa não é tua. Às vezes a culpa também não é do empregador, mas é assim, se o ambiente tá ruim, cai fora. Só não vai fazer loucura, né? Faça as coisas de uma maneira... Vá criando ali o teu escopo, vá criando a tua casinha em outro lugar, se é que vocês me entendem. E aí no momento oportuno tu chega na chefia e olha, eu já estou fazendo tal coisa há tanto tempo, começou a dar tal resultado e agora eu preciso me desligar. Ou tu vai avisando quando começa pra dar tempo dessa pessoa buscar uma outra, se tu tem essa gratidão. Porque eu não acho isso ruim, tá? Eu sempre tive essas boas relações com quem me empregou por um tempo. Hoje, graças a Deus, eu consigo de uma certa maneira empreender, né? Faço um monte de freelance aqui a colar, tenho cursos aí no ar, atendo pessoas aqui para conversar também. Algumas eu faço caridade, outras eu atendo de maneira paga, e é assim que é a vida. Faço muito projeto também, porque trabalhei com os ramos da estrutura metálica até a topografia, conheço o desenho de peça mecânica, enfim, tenho os cursos aí para comprovar isso. Mas digo a vocês que nada substitui a paz de tu, dentro das tuas paredes, pelo menos tu ter uma egrégora, como eu já falei em outros vídeos. Espero que eu tenha ajudado vocês. A gente se vê.
Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.